Beleza, estamos gravando. Hoje a gente vai falar de um tema de filosofia que eu denomino aqui como suicídio cósmico. Já tenho tratado desse assunto há bastante tempo. Na verdade, o único livro que eu escrevi, eu tenho assim, muita coisa escrita, mas é tudo em forma de pequenos textos, aforismos, né? Porque é para isso que hoje em dia serve o celular, pelo menos para mim, dentre outras coisas, é principalmente servir como caderninho de anotações, né? Como diria o seu Madruga. E eu costumo, evidentemente, né, como todo bom filósofo, não que eu queira dizer que eu sou filósofo, né? Porque isso parece bem pretensão hoje em dia, mas enfim, sempre que você raciocina um determinado tempo, isso é praxe de quem estuda filosofia, você vai matutando aquilo conforme você vai fazendo outras atividades. Você precisa anotar, então, quando surgem os seus insights, né? As suas, digamos assim, iluminações. Eu faço isso aqui, escrevendo, e nunca tive o trabalho de pegar todos esses textos e produzir uma coisa uniforme, unificada, né? Pretendo fazer isso futuramente, evidentemente. Mas estou dizendo isso porque eu tinha já escrito um livro chamado O Agente do Caos, baseado na temática filosófica do filme do Christopher Nolan, do Batman, né? Onde tem ali aquele coringa bizarro, né? Independente dos personagens, independente da HQ, independente daquilo que represente, né, a cultura pop, o que me interessava ali é a questão existencial / filosófica, tá? E uma das coisas que eu penso sinceramente, né, como quem também estuda teologia, é que o que mais falta nessa teologia hoje principalmente, é aquilo que os psicólogos e os psiquiatras chamam de superdotação. Acredito que vocês já ouviram isso vendo algum filme, ou enfim, lendo algum livro. Porque se a gente olhar para a vida acadêmica, ela se refere à ideia de que a gente precisa de uma formação scholar, né? Basicamente assim, uma formação, digamos, erudita. E aquele que é o erudito, ou que tem uma vida de estudos, que lê variados livros de variados temas, ele se torna um pensador scholar, né? Ele se torna um pensador que tem a abrangência daquilo que a gente chama de superdotação. Ele não fica meramente engessado na sua disciplina A, B ou C, né? Como, por exemplo, o cara estudou física e ele é só físico. Aí se você pergunta para ele sobre algo relacionado à teologia ou assim, às ciências humanas em geral, ele chega até a fazer desdém porque não faz sentido para ele aquilo, mas também não faz sentido não só porque ele conhece o tema e o descaracteriza, mas porque ele também não conhece nada a respeito daquele determinado assunto, ou ele vê inutilidade naquilo e não reconhece o valor cultural que isto tem, tá? Então é óbvio que alguém assim não pode ser um erudito, e que a validade da opinião dele referente a determinada questão, como se Deus existe ou não, por exemplo, fica um tanto descaracterizada, penso eu, tá? Por isso que eu valoro aqui essa ideia de que um filósofo ele tem que trabalhar a sua dotação, né? Ou seja, ele tem que buscar essa superdotação. É claro que o fenômeno aí da superdotação, pelo menos em psicologia, ele tem uma característica herdada, né? Geralmente a criança que nasce com um QI mais elevado. Só que eu penso que, mesmo tendo essa característica, evidentemente, de herança genética, pessoas que são bem treinadas, né, como diria o famoso professor Pierluigi, elas conseguem aumentar a sua inteligência, tá? Inclusive eu tenho um podcast, está lá na minha plataforma do Spotify. Escutem esse podcast, Como Se Tornar Mais Inteligente, conforme o professor Pierluigi, né? Basicamente ele dá insights, né, o saudoso professor dá insights aí de como você pode estudar com mais eficiência e, por conta disso, evidentemente, você vai acabar ficando mais inteligente ou tendo maior habilidade para fazer conexões temáticas, né? Porque os neurônios vão se conectando um com o outro como se fosse um trabalhar, né, de engenharia, né? Nesse caso, engenharia das ideias. Mas por que falar disso quando o tema é suicídio cósmico? E o que diabos é o suicídio cósmico? Calma que eu vou explicar. Bom, primeiramente, eu estou falando aqui de superdotação porque a maioria dos filósofos que odiaram o ser, notem que aqui eu estou usando já uma terminologia filosófica, né? Mas como assim odiaram o ser? O que você quer dizer com isso? Bom, tudo bem, se você não estuda filosofia, você não está muito, digamos assim, acostumado, né, com esse tipo de conceito. O que é o ser? Voltem aí para algumas aulas que eu já falei de Parmênides, dos pré-socráticos, de Platão, Aristóteles e do estudo do ser. É uma questão um pouco mais complexa, mas que em síntese trabalha com metafísica. E a metafísica pode ser resumida em teologia, estou falando do sentido filosófico, não no sentido dogmático cristão. Tá? Teologia enquanto a metafísica aristotélica, também a epistemologia e a ontologia, né? Que é basicamente a ontologia, o próprio estudo do ser. Basicamente, a gente resume isso aqui na filosofia clássica. Mas quem são os filósofos que odeiam o ser? Essa é a questão. Muitos desses filósofos, eles são modernos e contemporâneos, tá? E, bom, basicamente, eles se aperfeiçoaram numa meticulosidade que é muito similar ao que aconteceu na escolástica da Idade Média, onde os filósofos cristãos
também aperfeiçoaram profundamente o seu pensamento, porque eles dedicaram a vida inteira para isso, né? Uma coisa é você pensar só nos finais de semana sobre filosofia, ou você lê um livrinho ali, no ano inteiro você só lê um livro, né? Aí você acha que você descobriu a roda. Outra coisa, meu amigo, é você dedicar a sua vida inteira, 24 horas por dia, naquele determinado assunto. E é isso que muitos desses caras fizeram, e que também faziam, né, os escolásticos na Idade Média. E aí fica a pergunta, mas por que eles discordam, então? Bom, é porque não é só o conhecimento que fará a diferença, é o conhecimento técnico. Quando você está seguindo um determinado caminho e você vê bifurcações, você vai determinar o segmento que você quer ter. E aí o conhecimento está muito mais vinculado à sua disposição mental, que é o seu espírito, do que meramente o seu conhecimento. Quer dizer, para onde você vai? Claro que tem o elemento cognitivo aí, evidentemente, que é preponderante, mas também tem a determinação do caminho que você vai seguir, certo? Eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque já é um outro ponto que vai gerar uma outra temática. Mas o fato é que o suicídio cósmico é muito bem trabalhado, não, né, nesse termo, eu estou cunhando o termo aqui, mas você pode ver esse efeito, né, que o importa é a coisa, não é o conceito. O conceito que eu estou utilizando para falar de uma coisa que existiu, por exemplo, nesses filósofos modernos, certo? Que não falam só de suicídio, porque o suicídio é uma coisa terrível, né? Mas se fala agora de suicídio cósmico no sentido de que ele se mata e leva todo mundo junto, né? É o famoso revolucionário, ele quer um mundo melhor matando pessoas. Se encaixa bem nesse quesito aí. Aí eu coloco aqui no meu texto, né? Alguém pode, de fato, odiar tanto sua vida ao ponto de desejar a morte? E isso por N motivos, tá? Eu não estou dizendo aqui que o suicídio é só por questões existenciais, não é. Tem um aspecto muito, inclusive, físico e metabólico, tá? Tanto é verdade que algumas pessoas tomam remédio e melhoram um pouco, não tanto, né? Não tanto. Até hoje é mais recomendado que as pessoas que têm depressão façam exercício físico, né? Porque o exercício físico em alta intensidade, ele tem um efeito muito similar aos remédios que são prescritos, aí tarja vermelha, se não me engano, não é tarja preta, tarja preta é uma outra história que é bem complicada, não recomendo para ninguém isso, mas que são aqueles remédios lá como a famosa fluoxetina, por exemplo, né? Eu já tomei, mas hoje em dia eu só estou nos exercícios físicos mesmo e na famosa vitamina D, né? D3, inclusive, tá? Tomando aí com magnésio, né? Dizem aí os especialistas. Mas, assim, alguém de fato pode odiar tanto sua vida a ponto de desejar a morte, por N motivos. E apesar de haver um link entre o suicídio de um indivíduo, a gente colocar aqui como suicídio padrão, né? E o que é chamado de suicídio cósmico, que não é o cara que tá se matando porque está decepcionado com a existência, pode ser isso também, mas é alguém que quer desconstruir a existência, é diferente. Por isso que eu coloco que esse último é evidentemente muito pior, pois é a característica de pleno senso de homicídio. Na verdade, é mais do que homicídio, é genocídio, classicídio, democídio e todas as formas de sídio que você puder imaginar. Ou seja, todas as formas de aniquilamento que se possa pensar, começando pelo homem, mesmo que inicialmente a favor dos animais ou da ecologia. O apocalipse ecológico diz que o homem é a peste da humanidade. Tá. Se o homem é a peste da humanidade, então você que é homem está dizendo que temos que acabar com a existência dos homens. Pelo menos, claro, estou levando o seu argumento às últimas consequências, né? Que seria ad absurdum. Mas a grande questão é o homem falando contra o próprio homem, né? Porque quem defende a ecologia do planeta, em última instância, tendo consciência, é este mesmo homem. Bom, dá pra a gente assim, ir para vários caminhos aqui, como vocês estão percebendo, mas eu vou tentar me ater aqui à linearidade do meu texto, pra gente não se perder, tá? Mas falar dessa questão da ecologia, assim, tem N vertentes e variáveis, e é claro que não é errado você defender a ecologia, porque é o ambiente onde o homem vive. Agora, o que não pode é você tornar a ecologia mais importante em detrimento do próprio ser humano. Isso que é um problema, né? Mas vamos lá. Quando falamos de superdotação, não estamos falando apenas de crianças que têm um QI acima da média, que é o comum, mas muito mais daqueles que têm uma sensibilidade qualitativa. Veja que quando a gente fala de QI, você tem um aspecto aí, claro, de inteligência, mas você também tem que considerar o coeficiente emocional, não é só o intelecto, certo? Então, tem um aspecto também de uma sensibilidade qualia, que é muito importante, que se vê no fenômeno da superdotação. Então, quem é superdotado não necessariamente tem que ter um QI super alto, né? Uma coisa que beira apenas ao aspecto da quantidade, no estilo Dragon Ball Z, né? Ele tem mais de 8 mil de poder, ele tem, sei lá, 200 mil, 1 milhão de poder, né? E essas coisas sempre variando quantitativamente. Não. Aqui a inteligência também tem seu caráter qualitativo, e na verdade, o fenômeno da superdotação é muito mais de caráter qualitativo do que quantitativo, né? Muita gente não percebe isso.
E nesse ponto é que a maioria dos filósofos, assim, daqueles mais notáveis na história, né, a gente percebe que eles tinham, de fato, superdotação. Seja do ponto de vista pessimista, como é o Nietzsche, que eu vou citar aqui bastante, quanto do ponto de vista otimista, como Agostinho, por exemplo. Né? Você pega Agostinho e Nietzsche, são tão diferentes temporalmente falando, geograficamente falando, idealmente falando, filosoficamente falando. Mas eles têm algo em comum, que é a superdotação. Tanto é assim que boa parte das pessoas que manifestam depressão, tendo o diagnóstico de superdotação, eles são de difícil tratamento, já que suas questões são de caráter existencial, filosófico, tanto que existe até a escola do existencialismo. Né? Enquanto escola de pensamento, o existencialismo, ao meu ver, é meio... não vou dizer fracassado, né? Mas eu digo que geralmente o existencialismo é engolido pela existência, porque a existência sempre se sobressai, né? Como é o caso do Sartre, por exemplo. Né? Sartre, o existencialista, teve que negar o existencialismo se batizando, né, na Igreja Católica em vista de estar perante a morte. Era medo, era covarde, como diria Simone de Beauvoir, julgando essa atitude do Sartre? Bom, para ela ele foi covarde, mas por negar, né, digamos assim, em essência, suas ideias e defesas tresloucadas aí, não só do existencialismo, como do marxismo. Mas só ele sabia o que estava sentindo internamente para poder tomar essa atitude, né, de aceitar a religião. Então, é muito tolo, né, a gente julgar as pessoas baseado na nossa métrica quando nós não estamos sentindo o que a pessoa está, quando vivencia algo tão drástico, né, como estar perante a morte. Enfim. Bom, então a questão da depressão, por exemplo, né, da superdotação, é uma questão de caráter filosófico e existencial. Em outros termos, o dotado cognitivamente falando, apesar de geralmente reconhecer suas limitações intelectuais, tá, porque é um fato, quanto mais inteligente você fica, mais você percebe a sua ignorância. E quem não tem essa percepção da ignorância, ele não costuma ler muitos livros, né? Basicamente é isso. Porque quando você tem a experiência da biblioteca, meu amigo, você entra na biblioteca e vê aquele monte de livro e você fala, caramba, não vai dar tempo de ler tudo isso numa vida. Aí você percebe quanto é ignorante, né? Essa percepção, quem tem é quem é mais inteligente, não é quem é burro. Bom, por isso que Sócrates, na sua frase hiperbólica, né, que é bem retórica, ele dizia, só sei que nada sei. Claro que Sócrates sabia de alguma coisa, né? Mas ele enfatiza retoricamente isso, dizendo, só sei que nada sei porque eu sou inteligente o suficiente, superdotado o suficiente, para saber que me falta conhecer muitas coisas. Né? Mas que eu estou prosseguindo para investigar. Não significa que o senso de ignorância da superdotação implica em que ele fique paralisado em via do conhecimento. Pelo contrário, ele vai continuar fazendo as suas próprias investigações, sabendo que cada um, enquanto um mundo próprio, né, cada cérebro é um mundo, cada mente, né, melhor dizendo, é um mundo, cada um vai poder contribuir de alguma forma nessa formação do conhecimento humano. Né? Então não é uma questão meramente de concorrência, né? Eu estou concorrendo com outro, com aquele. Não, não é Enem, não, bicho. O pessoal pensa que agora para estudar a gente só estuda pro Enem. Né? Porra, uma das coisas mais medíocres que eu vejo no Brasil, eu não conheço muito bem os outros países, mas aqui no Brasil, é um moleque que passa anos a fio estudando. E aí ele tem que fazer o Enem, ou fazer, sei lá, o vestibular, para passar e fazer a faculdade e tal, porque ele acha que o destino dele está necessariamente vinculado a isso. Não, isso é uma parte importante, tá? É uma parte importante. Mas não é só isso, né? A vida tem que ser uma vida de estudo, não uma vida de formalidades, onde você se pauta num documento que alguém assinou, e você é o doutor, né? O doutor que nunca lê um livro por ano. Porra, pelo amor de Deus, cara, isso aí no fundo, do ponto de vista existencial, vale alguma coisa? Vale em parte, mas não é tudo, evidentemente, né? Bom, então vamos voltar ao texto aqui para não se perder. Em outros termos, o dotado cognitivamente falando, apesar de geralmente reconhecer suas limitações intelectuais, no estado depressivo tende a duvidar da esperança metafísica, porque a depressão ela traz ansiedade também, né? Para quem já passou por isso, sabe, eu já passei por isso também. É uma questão de desesperança, pessimismo profundo, catastrofismo, basicamente, né? Não só o catastrofismo, tem vários efeitos aí, né, da superansiedade ou ansiedade patológica. Claro que a ansiedade um pouquinho, mas até bem, né? Mas a patológica, né? Aquela que gera até a síndrome do pânico. Eu nunca tive síndrome do pânico. O meu problema sempre foi uma coisa mais assim voltada a outras questões. Eu não vou ficar muito abordando, né, minha própria experiência. Mas aqui no caso, tá, da superdotação, seria um pessimismo, um catastrofismo em relação à vida, que abre espaço justamente para aquele pensamento gnóstico, né? De olhar para o mundo e ver a estrutura metafísica do mundo. Porque saber que o mundo é mau, a gente sabe, né? Não precisa ser gnóstico para ver maldade nesse mundo. Só que a explicação para isso não é necessariamente um caráter da estrutura metafísica, colocando o mal no próprio Criador, né? Aí é que é o grande impasse entre aquela nascente ortodoxia do primeiro século e no segundo século, e os gnósticos, né, que se valeram também do pensamento cristão para fazer sua abordagem filosófica, pitagórica, neoplatônica, etc, 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 misturando tudo, na verdade, né, porque o neoplatonismo é uma vertente própria. Bom,
Aí eu coloco aqui, consideremos, por exemplo, o pensamento de Nietzsche, certamente um dos maiores filósofos superdotados do século XIX. Corroído pelo ressentimento, apesar dele mesmo expor esse sentimento como atributo maior de seus inimigos, né? Porque o Nietzsche acusava os cristãos, por exemplo, né, de serem ressentidos, mas a gente identifica no próprio Nietzsche o ressentimento de uma forma assim avassaladora. Bom, ele propõe uma visão visceralmente otimista, não pessimista, tá? Otimista a respeito da vida. Mas claro, daquele jeito, eu vou explicar, ó. Às custas de um pessimismo voraz em relação àquilo que chamamos de, ou em detrimento de, né? Confiança metafísica. Quem prega confiança metafísica, já disse aqui, são os cristãos. Quem prega desconfiança suspeita são os gnósticos, tá? Eu tô colocando isso no campo da antiguidade. Desconfiança metafísica. Para quem conhece o mito gnóstico, que é uma abordagem que eu já fiz aqui em vários vídeos no meu canal, em podcast também, os gnósticos acreditavam num mito onde a construção do mundo material foi provocada por um erro. Tá? Então é um problema de caráter metafísico. É claro que o cristianismo ortodoxo, por exemplo, também fala de um problema metafísico, mas em termos de conflito de vontades, que é diferente de atribuir o erro a quem criou o mundo, né? No caso, Deus. Tá? Os gnósticos acreditam num Deus, geralmente é mais monoteísta, né? Uma coisa que cai aí no... Não no monoteísmo, desculpe, no monismo. É mais monista do que monoteísta. Então tem um pezinho ali no panteísmo, ou pode ter um pé no dualismo, tem uma mistura entre dualismo e monismo que aparece também em Platão, mas claro que Platão não é, a gente não pode chamar Platão de gnóstico, certo? O gnosticismo é uma coisa mais acentuada ali no ressentimento para com o mundo do que o platonismo. Enfim. Mas aí você tem a variável gnóstica monista e dualista. Bom, mas a gente está falando aqui do Nietzsche, né? O Nietzsche ele já parte da absurdidade e ferocidade da vida na natureza para daí propor uma postura altiva e aristocrática perante a fortuna. E que fortuna que você está falando? Estou falando da fortuna no sentido de Maquiavel, né? A fortuna é a questão da sorte, do azar, do destino, esse tipo de coisa. Então o Nietzsche parte do pressuposto de que o homem age no mundo. Independente se a coisa é determinada ou determinada, não importa. Você está agindo, você está fazendo, você está andando. É uma atitude dos fortes, né? A moral dos fortes. É de você não ficar prostrado, passivo diante da vida, que é uma coisa louvável, tá? Eu concordo com ele nesse sentido. Não no sentido de fazer essa dicotomia entre moral dos fracos e do forte. Para mim, essa coisa é muito ambígua, e aí eu já não concordaria com Nietzsche em fazer essa associação dualista, né? Onde ele fixa alguém na moral dos fracos, todo cristão é moral do fraco e todo aristocrata é moral do forte. Isso aí é besteira, ao meu ver. Né? Há muita ambiguidade nisso para você querer fazer tais determinações. O Nietzsche também, quando ele critica a ideia de esperança, ele falha de novo, né, em não reconhecer que a esperança também tem um caráter ambíguo aí. Bom, e aí a ideia do Nietzsche era o seguinte, né, viver intensamente surfando nas ondas do caos, ou mesmo cair no abismo dançando, certo? Uma atitude corajosa perante a absurdidade da vida, tá? Tal atitude, aí eu coloco aqui, por mais corajosa que pareça, parte do pressuposto da mais odiosa e completa desesperança. Não existe em Nietzsche confiança metafísica. Então Nietzsche é otimista enquanto uma atitude positiva perante um mundo que não tem sentido. É uma arbitrariedade isso, tá? Ok, é uma atitude que ele tem, né? Agora, tem tantas variáveis aí a se considerar, né? Que eu acho que não faria muito sentido. Em alguns casos você pode até ter um sentido otimista, mas não necessariamente. Se você não tem, enfim, a confiança metafísica em última instância, que seria, segundo os cristãos, o mais importante. E é óbvio que nesse quesito isso não está certo, pô. Não tem nem o que contestar nesse sentido. Mas o Nietzsche contesta porque ele já está partindo do pressuposto de uma moral pautada, não sei se moral seria o melhor termo aqui, mas numa regularidade ou norma natural. Não é, veja bem, a falácia naturalista em Nietzsche. Não, pelo amor de Deus, não é necessariamente isso, tá? Ó, aí eu coloco aqui, ó. Completa desesperança, mas uma atitude positiva. Primeiro porque se compreende, ou melhor, se compreende moral em Nietzsche, esta se dá em termos profundamente naturalistas. Mas não falácia naturalista, tá? Ou pelo menos não necessariamente. Não é estranho, por exemplo, que Hitler, vocês sabem que Hitler, lá no século XX, né, bem depois de Nietzsche, o Nietzsche, se eu não me engano, Nietzsche morreu em 1900, tá? Então, claro que o Nietzsche não conheceu o nazismo, certo? Enfim, mas o Hitler era fã do Nietzsche, não só porque o Nietzsche era alemão, né, que é um dos fatores que talvez desse essa abertura, né, de se gostar do filósofo, mas porque o Hitler via nisto a norma natural em que prevalece sempre o mais forte. É aquilo que a gente chama de darwinismo social. Eu já falei sobre isso aqui, como o darwinismo social foi, assim, perverso na história do século XX. Foi uma perversão pautada muito mais na ciência do que na religião.
Porque o que gerou o tanto de genocídio que a gente viu no século XX, em boa parte foi provocado por esse tal darwinismo social, tá? Não tem o que discutir aqui. Não estou dizendo que Darwin é culpado disso, não estou falando isso. Quem é culpado é quem transpõe uma ideia biológica para uma relação social e faz um vínculo dessas duas realidades de uma forma grosseira, né, como foi feita aí com a ideia de eugenia. Aí eu coloco aqui, não precisamos ser superdotados para entender que isso significa um precedente evidente ao que hoje chamamos de eugenia. Se há completa ruptura, aí você tem um Dawkins, né, repensando eugenia, e será que é tão ruim assim? Complicado, né? Bom, não que eu estou dizendo que ele seja a favor, tá? Sei lá, aí os intérpretes que o digam. Se há completa ruptura entre ser e dever ser, pois que em Deus, que é ser em plenitude, e dever ser em qualidade, não quantidade, porque em Deus, você pode dizer, ser e dever ser são coisas que estão separadas por um abismo, do ponto de vista lógico, ontológico. Tá, mas em Deus essas coisas coincidem, não sei se já percebeu esse pequeno detalhe. Daí quando Dostoiévski diz em Deus tudo é permitido, na verdade um personagem de Dostoiévski diz isso, ele não fala exatamente assim, né, porque tem todo um contexto ali pro Ivan Karamazov tratar dessas questões, na obra justamente, né, Irmãos Karamazov. Mas quando ele diz assim, Deus tudo é permitido, parte já de um pressuposto aqui que filosoficamente tem uma apreensão até correta nesse sentido, tá? Quer dizer, ser e dever ser coincidem em Deus. E se ser e dever ser estão separados do ponto de vista lógico, ontológico, então, se não há Deus, né, segundo a premissa ateísta, você teria esse grande problema da necessidade de criar os seus próprios valores aí. Por isso que eu coloco aqui, ó, em Deus que é ser em plenitude e dever ser em qualidade, não quantidade, isso é importante. Segundo Nietzsche, jazia morto, né? Segundo a filosofia da suspeita do filósofo alemão, Deus morreu. E ele está tratando isso de uma forma descritiva por conta do positivismo que estava imperando como uma progressão, né? Segundo Comte, é uma progressão. O positivo supera o filosófico, enquanto o filosófico anteriormente superou o religioso o supersticioso. Há uma progressão, né? Que também é um historicismo arbitrário pra caramba, né? Comte está bem refutado hoje em dia, pelo menos nesse sentido aí. E Nietzsche, então, portanto, criticava essa ideia, né? Tanto cristã, quanto positivista, quanto utilitarista, quanto darwinista puramente, porque Nietzsche também foi crítico ao darwinismo, no sentido de que o homem só vive para sobreviver, que para ele seria um grande absurdo, né? E tá certo nisso. Mas eu coloco aqui, Nietzsche admitia, apesar disso, de prontidão, o destino, tá? Que é aquela coisa do eterno retorno, que Hitler, inclusive, chamava de providência. Para quem leu a biografia, estou lendo, tá? A biografia do Joachim Fest, Hitler. É um livro fenomenal para quem gosta de história, tá? Da Segunda Guerra Mundial. Leiam esse livro, é bom. Dizem que tem outros biógrafos melhores, tá? Mas, enfim, eu tenho que ler para saber, mas esse que eu tô lendo, tô gostando bastante. E dá para entender o que foi a mentalidade do Hitler. Fica bem claro a mentalidade dele. Ele se achava, de fato, gente, uma providência. Uma providência. De quem? Eu não sei. Não sei se o Hitler... Eu não diagnostiquei aqui ainda o caráter qualitativo da crença de Hitler em uma divindade. Mas o fato é que Hitler tinha um pezinho ali no ocultismo e acreditava em algum tipo de providência de caráter historicista, tá? O qual ele, né, evidentemente seria o escolhido, o Messias e tal. Bom. Então, mas voltando aqui pro Nietzsche, ele admitiu o destino e o ser mais forte que dita os valores para si e para os seus subordinados como consequência. Então, esse seria o super-homem que, mais assim, do ponto de vista do conceito filosófico, mais adequado seria dizer além do homem, tá? Porém, essa criação de valores não se dá de modo fortuito. Não é bem assim, não é tipo um relativismo completo em Nietzsche, não, tá? Há de se considerar, inclusive para Hitler também, há de se considerar as pistas desse universo cíclico, desta natureza selvagem, que segundo alguns idealistas românticos, e vocês sabem que o Hitler também tem um pé no idealismo e no romantismo, enquanto escola filosófica, tá? Tô falando do romantismo de dois namorados, não é isso, não, pelo amor de Deus. Bom, essas coisas, enfim, estão juntas, inseridas, para dar forma a essa ética, entre aspas, se é que eu posso chamar isso de ética, né? Porque se uma raça é fraca e outra é forte, segundo o Hitler, mesmo do ponto de vista literal e grosseiro, que é o que como é que é o nome daquele cara mesmo? Filósofo e místico, é o Julius Evola, ele mesmo. O Julius Evola dizia o seguinte, olha, Hitler estava errado nessa questão das raças.
Porque a coisa não está em âmbito biológico, está em âmbito metafísico. Então, o Julius Evola admitia o sistema de castas, mas no âmbito metafísico e não biológico. Pelo menos é o que eu entendi do que eu li, do pouco que eu li sobre esse autor aí, tá? Por isso que ele se considerava não um fascista, mas um super fascista, no sentido, claro, de uma abrangência metafísica. Alguns dizem perennialista, outros dizem que não era perennialista, eu vou entrar no mérito da questão. Mas tem isso aí. Bom, mas em Hitler, de modo grosseiro, era o aspecto biológico mesmo, né? A seleção natural, portanto, se intromete no mundo dos homens sem respeitar o seu arbítrio. E eu acredito que, nesse caso, eu não sei se o Nietzsche concordaria com isso, não. Né? Mas o Hitler parece ter essa apreensão de uma maneira descarada. Até porque ele não tinha sofisticação filosófica, né? Que eu estou atribuindo aqui a outros pensadores, mas enfim. Pois que, segundo uma classe de neurocientistas, pelo menos os atuais aqui, né, da nossa pós-modernidade, que são completamente alienados das conexões e implicações filosóficas de suas próprias ideias, o homem ele não teria livre agência, sendo, pois, isto mera ilusão, justificando assim todas as atrocidades mais vis vistas no passado, no presente e no futuro em nossa sociedade, e por fim concordando com Hitler, tá? Quando o cara chega num podcast e contesta de forma poética, né, a livre agência do homem, ou a autodeterminação humana perante a possibilidade que ele tem de fazer escolhas, no fundo ele concorda e justifica o nazismo, tá? Desculpa dizer, mas é uma coisa muito óbvia em termos implicativos, tá? Ele não está falando isso diretamente, mas indiretamente isso está implícito, né? E aí a gente pode até fazer uma diferenciação aqui, já deixando pontuado, entre livre-arbítrio e livre-agência. Há quem veja essas coisas iguais e as condene. Resta saber por qual escolha, se é que ele... Mas ele não está admitindo escolha, né? Há quem faça diferença, eu faço diferença dessas coisas, tá? Bom, para Hitler, um clássico suicida cósmico, a vida era um tudo ou nada, né? O Hitler era um sujeito, lendo a biografia dele eu percebo isso, a ferro, não dele, né? Do Joachim Fest sobre ele. É um sujeito a ferro e fogo, né? A ferro e fogo. Ele é um lançar-se inequívoco em total potência para cumprir as palavras do famoso Mefistófeles. Tudo é digno de ser destruído. O caso é aquilo. Se existe, existe. Então, é digno de ser destruído, segundo esse agente que aposta com Deus a respeito de Fausto. Claro que Fausto é baseado, né, no livro de Jó, por exemplo. A premissa nazista era exatamente o poder da vontade. Não só nazista, eu estou usando o nazismo como exemplo, mas é claro que o comunismo também está imbricado nisso aqui. Aliás, o comunismo matou mais do que o nazismo, tá? Para quem não sabe. Esse é um fato, porque o comunismo ele se instalou em vários países. E o nazismo teve sua força maior, né, na Alemanha. E na expansão, no imperialismo expansionista do Hitler. Mas quando o Hitler morreu, acabou tudo. Ora, se somos os mais fortes, então deve imperar, segundo esse raciocínio, a força de nossa vontade. É o poder da vontade, mesmo em detrimento da vontade dos outros, né? Pois os fracos sequer ousam realizar sua própria vontade com a dignidade aristocrática, já que isso lhes falta. Essa é basicamente a visão dos nazistas. Não que ter força de vontade seja ruim, tá? Mas sendo esta perversa quando desconectada de todo o senso ético e moral que nós herdamos aí na civilização, principalmente a civilização ocidental, quando isso é desassociado ao aspecto ético, é claro que a força da vontade, em vista de detrair a vida alheia, é uma coisa mais do que perversa. É a ideia do imperativo hipotético do Kant e do imperativo categórico, né? Hipotético pode se tornar uma arbitrariedade quando você espisa em outro sem considerar o imperativo categórico em termos de moral. Não que a moral do Kant seja algo muito sofisticado. Eu prefiro, do ponto de vista ético, a moral, ou a ética, né? A ética aristotélica. Na verdade, eu coloco na balança aí, primeiramente, a ética enquanto algo não matematizável, certo? Como muita gente quer fazer em termos de esquema, o próprio Kant, né? Naquela moral do estilo Spock de Jornada nas Estrelas. Não acho que a gente deva pensar a moral nesses termos, certo? Nem a ética. Mas se for considerar aí um sistema filosófico sobre ética, a aristotélica para mim é superior, tá? Bom, claro que falando de cultura, Hitler e mesmo Nietzsche, antes dele, eram amantes das artes e do bom gosto. Então, mas como assim o Hitler queria acabar com tudo se ele era um amante da civilização enquanto a sua alta cultura? Inclusive, foi a sociedade da autocultura que provocou aquele morticínio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não só, né, depois também. Bom, ninguém que tenha um mínimo de bom senso os culparia por eles gostarem de arte, óbvio.
Pois o erro deles, principalmente, claro, do Führer, que era, enfim, um perverso genocida, estava no fato de negar as palavras de Paulo, que, por sinal, Nietzsche também não gostava muito dele, né, do Paulo. Mas o Paulo é quem diz, olha, se não for por amor, nada seria. Famosa capítulo de Coríntios, 1 Coríntios 13. Evidentemente também amor como caridade, porque este complemento, sendo genuíno, não lhes falta. Tá? Dito isto, podemos observar na história que todos os tiranos se validam de alguma justificativa, principalmente os desconstrucionistas ou inversores. Quer dizer, não necessariamente o pensador desconstrucionista é o tirano. Pelo contrário, às vezes é só um sujeito pacato que tem a sua família, que tem a sua vida e os seus próprios hábitos. Só que as ideias dele é um caos completo que justifica a ação de posteriores tiranos. Entende? Então, não é estranho que tenha se validado, pelo menos em parte, da filosofia de Nietzsche. Não que Nietzsche seja culpado pelo nazismo posterior, como eu sempre digo aqui, de forma direta. Mas o Nietzsche não teve condições, e eu acho que foi uma negligência dele, de avaliar a implicação de suas ideias. Porque ele poderia fazer, já que ele tinha ideias radicais, né? Não era qualquer ideia. Né? Tudo bem, de repente você tem uma ideia e alguém usa ela de má fé. Isso é uma coisa. Outra coisa é a sua própria ideia dar vazão a determinadas ações que no campo político seriam catastróficas. Era difícil para o Nietzsche pensar que as suas ideias se tornariam famosas e poderiam gerar esse tipo de problema? Bom, se ele confiava no próprio tacão filosófico dele, ele poderia ter, sim, pensado nessas implicações. Né? Ao que parece, ele não pensou muito bem. Sempre partiu da sua própria espontaneidade, escrevendo o que dava na telha, tentando, claro, né, ser fiel à realidade que ele compreendia, mas, enfim, né, teve algum efeito indireto, mas teve no nazismo e em outras ideias aí que percorrem o mundo e que não são muito boas em termos de preservação do tecido social. Tá? Mas não é só o Nietzsche, eu estou dando exemplo do Nietzsche aqui, mas o marxismo também é a mesma coisa. Né? Aliás, o Marx era um cara que admitia essa frase aqui do Mefistófeles. Né? Marx também foi um desconstrucionista, muito mais o Marx jovem, que inclusive fazia versos ao capeta. Vocês sabem dessa história, isso é verídico, né? Tem documentação para comprovar isso. Não estou dizendo que ele acreditava no diabo depois, né? Porque há uma diferença entre Marx jovem e Marx velho. Isso é um fato. O Marx do Capital não é o mesmo Marx do Manifesto Comunista. Há alguma sofisticação ali na velhice. Mas, apesar que para a escola de Frankfurt varia mais o Marx jovem, impressionante isso. Bom, mas a questão que eu quero abordar aqui é a seguinte. Tanto Nietzsche como Marx, quanto outros filósofos contemporâneos, pós-modernos, também têm essa, vamos dizer assim, não vou dizer culpa no cartório, porque aí você precisaria concordar comigo para dizer que eles são culpados, né? Mas, sim, em vista deles desconstruírem determinadas bases sociais, eles simplesmente justificam tiranos que virão no futuro, tá? Assim como os do passado, estão justificando isso. Por isso que eu digo que o progressismo jacobino que nós temos hoje no mundo, principalmente nos Estados Unidos, e que se manifesta, o Brasil, como eu sempre digo, são macacos miméticos, né? Então eles imitam o que tem nos Estados Unidos, aí você já tem aqui no Brasil também o progressismo jacobino, que é a famosa cultura woke. Então, você tem esses jacobinos aqui no Brasil, você tem nos Estados Unidos, você tem muito fortemente na Europa, na França, na Alemanha, em vários outros países. E por outro lado, você tem também os países autocráticos, melhor dizendo, autocráticos como a China, como a Rússia, e são, vamos colocar assim, também terríveis, né? Mas que não estão seguindo o progressismo ocidental nenhum. Então fica um jogo entre grandes elites, ou cosmocratas, na palavra de Huntington, ou nacionalistas expansionistas, como a gente está vendo agora no fenômeno terrível da guerra da Ucrânia. E aí tem gente que fica de um lado, né? Tô do lado do Putin, outro fica do lado da OTAN. E a gente não sabe para onde que vai, né? Nessa luta entre elites ocidentais e autocráticas. Mas a grande realidade, cara, é que no fundo o próprio Ocidente ele plantou isso, né? No sentido que ele, por conta dos seus famosos pensadores, claro que tem um aspecto de culpa individual aí de quem propaga suas próprias ideias suspeitas e duvidosas, plantou, sem dúvida nenhuma, essa desconstrução social. Certo? Ela está plantada, ela está literalmente plantada. Então, quando eu falo que o progressismo erra, é porque ele não tem base, porque ele se camufla numa ética, numa moral, certo? Que se diz sendo progressista, porque ele está partindo do pressuposto de um justnaturalismo, tá? Não meramente no positivismo, em termos de direito, tá? Ele está partindo do pressuposto quase que justnaturalista, mas sem fundamento nenhum, porque as ervas daninhas da filosofia
moderna e pós-moderna, principalmente a pós-moderna, é a desconstrução completa. E inversão também, desconstrução e inversão. Então, tudo fica no campo apenas da apreensão do além do homem nietzschiano. O aristocrata cria os seus próprios valores. E ele tem que ter poder para tal. E no final das contas, a gente está meio que validando, ainda que distante, né, um conceito aí do darwinismo social, que é uma seleção natural de quem está no poder, pautado inclusive na cansativa teoria das elites. Né? Isso é terrível de se pensar, mas no fundo, se você não tem essa esperança metafísica que a gente aborda com base na cristandade, não tanto no cristianismo, falar cristianismo e cristandade são coisas diferentes, tá? E eu considero essa diferença aqui, não considero, enfim. Mas o fato é que a confiança metafísica impõe um limite a essa aversão que nós temos em conceber a realidade dessa tal teoria das elites. Aí eu coloco aqui. A característica máxima gera um encontro entre metafísica e fisicalismo, tá? A saber, em âmbito pessimista. Aí que é o problema. Não é só você negar a metafísica, porque quando o cara diz que ele é materialista, ele não está negando a metafísica. Porque para ele ser materialista, ele precisa ter uma cosmovisão, e para ele ter uma cosmovisão, ele tem que ser metafísico, é óbvio, né? Pelo amor de Deus, o materialista é metafísico. Só que ele está dizendo que tudo é matéria. Então o encontro entre metafísica e fisicalismo é sobre um âmbito pessimista, enquanto a abordagem do Eric Voegelin, quando ele faz uma associação entre gnose e a terrível, né, para não dizer outra coisa, imanentização do escatom. O que é o escatom? É o fim. É o juízo final. Aí você tem a cultura progressista jacobina querendo fazer o juízo final na nossa sociedade, que é uma palhaçada sem tamanho, né? Quer dizer que o tribunal do juízo final da moral perfeita é feita no Twitter. Puta merda, hein? Que triste isso. Que triste. Bom, mas a grande realidade aqui, segundo Eric Voegelin, é a coincidência entre metafísica e fisicalismo, no âmbito pessimista. Onde um fala da gnose, de um demiurgo mau, e o outro fala do materialismo de um mundo meramente pragmático e relativista. Certo? No fundo, abre-se espaço ao relativo sem considerar um fundamento. Porque relação, de fato, existe. Complexidade da relação para se fazer uma abordagem ética existe. Isso eu concordo. Eu acho que todo mundo que tem bom senso concorda. Agora, quando você é um total, radical, relativista, no sentido de negar até o fundamento, que é o que acontece quando segue um caminho de Protágoras, o homem à medida de todas as coisas, aí é problemático. Porque aí ficamos no campo apenas da concorrência e da competição entre elites, em quem tem o poder nas mãos. Isso é muito... Olha, não tem como ser pessimista, não tem como não ser pessimista aí, tá? Por isso que eu falo, a única maneira de ser otimista nesse tipo de situação é você ter uma confiança metafísica, não tem outra coisa. Aí daqui surge uma justificativa assombrosa, retirada da obscuridade dos pensadores românticos pós-iluministas, que é o infinito. Perceba bem isso. Pela eterna transitoriedade, considerando o conceito de infinito enquanto horizontalidade, uma coisa é a eternidade vertical, outra coisa é a horizontalidade do infinito. O infinito é uma eterna transitoriedade, é uma eterna inflação, digamos assim, tá? Pela eterna transitoriedade, o infinito nesses termos passa a justificar qualquer baboseira. Aliás, os panenteístas que negam a ética, olha a situação que a gente está, né? Os caras estão negando a ética, hein? E a maioria deles são teólogos liberais, hein? Os caras saíram do cristianismo. Por isso que eu falo que muita da catástrofe da modernidade é daqueles que saíram do seio do cristianismo. Por incrível que pareça, pode parecer para você meio um linguajar apologético, mas, cara, é descritivo isso. Muito dessa loucura progressista saiu da teologia liberal. Não tem o que dizer. Bom, não estou dizendo que o liberalismo é errado em tudo, é ruim em tudo. Tem estudos sérios nesse campo. Mas quando eles emanentizam o escatom, aí eu tenho que me voltar para neo-ortodoxia e para Karl Barth, que é o cara que, dentre outros, né, combateu profundamente os liberais nesse sentido. Que eu acho foi uma das melhores coisas que aconteceram aí no século XX. Bom, então, pela eterna transitoriedade, o infinito passa a justificar qualquer baboseira, e eis que o satanismo ganha cena. Então não é estranho que o satanismo ele surja como filosofia no século XX, não é estranho. Já que ele representa justamente a miscelânea moralista e, evidentemente, a poética entre o bem e o mal. No fundo, o satanismo ele representa isso. Mesmo que esse satanismo filosófico, entre aspas, né, dos Estados Unidos, que é uma pataquada, é um teatro hollywoodiano, mas mesmo essa pataquada hollywoodiana, ela quer se passar por filosófica e ela quer se abster da noção de satanismo bíblico. Mas, caramba, você tirou o conceito de lá. Como é que você quer se abster dele agora? Tudo bem. Por isso que eu digo que é hollywoodiano. Né? Mas, no fundo, ainda assim, é a relação aporética entre o bem e o mal. Ponto.
Resumindo o satanismo aqui. A indiferença do não ser passa a priorizar a relação ou as relações tanto do ser enquanto a apreensão monista, quanto dos seres na ilusão parmenídica. Ah, o que é ilusão parmenídica? É só estudar Parmênides, filho. Você vai entender. Só existe o ser em Parmênides. Portanto, é uma extrapolação monista das mais abjetas e absurdas que existem, tá? Felizmente a filosofia clássica superou isso. Há quem diga que não. Tem gente que fala que Platão voltou-se para o monismo, mas, bom, Aristóteles não, né? Aristóteles não voltou para isso. Admitamos, né, segundo Tomás de Aquino, a pluralidade dos seres. Bom, mas convém dizer que Deus é ser original, em última instância, onde coincide existência e essência, né? Aí eu coloco aqui, o Deus passa, não é Deus propriamente, o Deus, tá? Entre aspas, passa a se comportar como algorítmico quântico. E a justiça, uma mera relação entre matemática, burocracia e idealismo, para maquiar a realidade ontológica que se configura na teoria das elites. Vocês lembram do meu áudio sobre o Adam Weishaupt, o famoso Adam Weishaupt, que criou aquele grupo chamado Illuminati da Baviera? Pois é, esse cara, ele fala dos 5 estágios da humanidade. E geralmente quando as pessoas vão tratar do ponto de vista historiográfico, né, desse sujeito, eles pegam só os pontos assim cruciais da vida dele, sem considerar as ideias do sujeito. Eu acho isso um erro, porque, bom, a gente tem que entender o que esse cara acreditava para, enfim, ter a atitude que ele teve em vista de se infiltrar, né, nessas organizações como a maçonaria, por exemplo. E quando ele fala dos 5 estágios, é assombroso, porque ele está admitindo o quê? Primeiro, o matriarcado, depois, a manifestação do patriarcado em termos de estágios cíclicos, né, que ocorrem na história. Depois do patriarcado, você tem uma era infantilizada, né, do Deus criança, digamos assim. E aí, tendo todas as balbúrdias que acontecem na história, por conta dessa confusão, da inabilidade das pessoas que estão infantilizadas, você tem um controle burocrático, profundamente burocrático, que acaba matando muito do significado metafísico da vida, né, principalmente do significado da esperança derradeira, né, após a morte. E tudo fica materializado, fisicalizado, horizontalizado, achatado. O homem passa a ser achatado e não consegue mais olhar para o alto, como fazem as árvores, que apesar de estarem enraizadas na terra, estão se voltando para o céu. O homem perde os seus próprios galhos e, portanto, perde os seus frutos também. E aí, esse homem passa a se revoltar e aí ele volta, segundo Weishaupt, para a magia. Exatamente isso que você está ouvindo. Ele se revolta com essa vida burocrática que existe. Não, eu não estou concordando com o cara, tá? Eu não acho, né? Eu tenho já um áudio preparado sobre o que é a história do ponto de vista filosófico. E é muito problemático você ver a história como um ser, tá? Como aparecem alguns filósofos aí. É muito problemático. Então, não precisamos admitir esse historicismo ou essa apreensão cíclica do tempo da vida, certo? Mas, enfim, ele estava dizendo isso. E aí, quando eu olho para a sociedade, é estranho, né? Porque essa revolta que nós estamos tendo hoje contra o patriarcado. Não é curioso que essa revolta represente, inclusive, de certo modo, infantilização dos homens, né? Enquanto papel social, e apareça também essa busca muito burocrática para controlar o comportamento das pessoas, o que pode redundar lá na frente numa revolta da população contra a elite, né? No caso a elite cosmopolita, digamos assim, que fazem, né, todos esses papéis burocráticos de controle e educação da humanidade. Estou dizendo aqui, não é uma novidade para vocês, né? Vocês estão percebendo isso, imagino eu. Eles estão querendo educar a humanidade, vocês estão percebendo isso. E quando pessoas da minha geração simplesmente ficam falando, nossa, mano, na minha época que a gente estudava, tinha tanta brincadeira, a gente não levava tão a sério isso, né? Hoje em dia não pode falar nada. Né? A torcida não pode ir lá no estádio de futebol e xingar o juiz, porque senão o juiz vai parar o jogo. Pois é, a gente está nesse nível. É uma educação pavloviana, no estilo de Pavlov, ou quem sabe de Skinner, um pouco mais rebuscada, para controlar ou para educar, fica a questão. Porque se não tem reflexão, você não está educando nada, né? Você fala que é educar retoricamente, mas você está, na verdade, tentando meio que controlar a população. Há um empreendimento, há uma agenda, né, nesse sentido. E assim, partindo do pressuposto da teoria das elites, não da teoria da conspiração, né? Uma coisa é a teoria das elites, outra coisa é a teoria da conspiração. Partindo da teoria das elites, isso é assustador, né? Mesmo em campo ocidental, onde a gente não admite, até o presente momento, a autocracia, né? Pelo menos isso. Acho que entre uma autocracia, que já é deflagradamente uma opressão populacional, e uma democracia, que é, na verdade, pura demagogia, que você ainda tem alguma liberdade, é melhor você ter alguma liberdade. Então é claro que eu vou preferir estar no Ocidente do que numa Rússia da vida, numa China da vida, porque já o controle já é preponderante ali, né? Mas em ambos os casos, você tem o aspecto burocrático preeminente. Então será que a gente já estaria, se Weishaupt estivesse certo,
nesse período, é claro que o Shapley não estava certo, porque ele estava partindo do pressuposto dos cavaleiros iluminados que cavalgam nas ondas do caos, né? E para ele, a ideia de caos controlado ou ordem do caos, que é uma métrica dessas seitas, digamos, não vou dizer seita, mas esses clubes secretos, né? Arcanos, eu acho que é o melhor termo. Em alguns casos, não vou dizer todos, mas para alguns, a ordem do caos representa você controlar ou estar acima dessa confusão toda. E você olhando de cima, você pode surfar ali, se aproveitar da fortuna no sentido, repito aqui, maquiavélico, de Maquiavel, né? Maquiavel no Príncipe, ele reforça muito essa ideia. Que o príncipe ele tem que ter essa apreensão, né? Ele não pode controlar tudo, mas ele pode estar surfando no caos. Ele consegue fazer isso. É terrível. Mas assim, não estou dizendo que eu acredito, tá? No Weishaupt, mas às vezes eu fico pensando, cara, é meio assustador você pensar que realmente hoje a gente tem uma tendência a voltar para essa esfera matriarcal, como eles estão pregando por aí, porque a mulher se tornou símbolo do progressismo, de novo, né, jacobino, e as ideias feministas, por mais que sejam reais, assim, que tenham uma legitimidade no sentido do sufrágio universal, por exemplo, que eu sou totalmente a favor, né, caiu num radicalismo tal ao ponto delas quererem superar o parto, né, como eu já citei em outras ocasiões aqui, e serem completamente defensoras de todo e qualquer tipo de justificativa para o aborto, que já é um outro problema seríssimo, né? Então, há um radicalismo feroz nessa cultura jacobina do progressismo. E ela cai como que um fenômeno não de progressão, mas de decadência. Né? É claro que, bom, mas se você olhar para trás e você vê a escravidão e a escravidão sendo superada pelos abolicionistas, você há de concordar que foi melhor que acabasse a escravidão, certo? Sem dúvida nenhuma, concordo absolutamente. Inclusive, o Edmund Burke, como já citei antes, ele concordaria comigo também, porque ele era contra a escravidão, né? Sendo, ou se dizendo, um pensador de caráter liberal / conservador. Para Burke não era estranho pensar-se liberal e conservador ao mesmo tempo. Mas ele está vendo uma época específica. Agora, quando você chama liberal no sentido apenas social, no estilo Partido Democrata americano, fica meio difícil, né? Você se dizer liberal, conservador e tal. Mas o que acontece é que a gente não pode confundir as coisas, tá? Quando você atribui a essa esfera progressista o campo demagógico tomando o lugar do campo democrático, aí você acaba dando chancela ao erro, certo? Porque uma coisa é você ser a favor da liberdade das pessoas negras, porque todos somos iguais em termos de humanidade, óbvio. Outra coisa completamente diferente é você defender grupos radicais ideológicos só porque eles se dizem minoritários. Aí já é uma outra questão. Há de se defender aquilo que for legítimo. O que não for legítimo, e que você constata como um claro exagero, partindo até da dialética negativa, né, da Escola de Frankfurt, que dá base, basicamente, para a revolta das minorias, que causam confusão e balbúrdia na sociedade, que Ortega Gasset vai chamar de rebelião das massas. Bom, se você dá chancela a isso, dizendo que isso representa a mesma coisa que representa o fenômeno da abolição da escravatura, desculpa, você está completamente equivocado, porque você está confundindo demagogia, jacobinismo, né, com a verdadeira liberdade, a verdadeira democracia, né? Mas tem verdadeira democracia? Democracia não é o Deus que falou? Sei lá, cara, às vezes democracia não é perfeita, é melhor que ter a democracia do que a autocracia, pô, você não concorda com isso? Eu acho que todo mundo concorda. Então, olha para a Revolução Francesa. Digníssimos eram os seus ideais, mas terminou numa carnificina. Então, por isso que eu estou chamando de jacobinismo. Quer dizer, tem algum ideal legítimo ali que a gente possa considerar? Ok, temos. Então, defendamos isso, mas pelo amor de Deus, sem demagogia. Porque se você cai no exagero dessa cultura do despertar, você vai se tornar um zumbi ideológico de forças que estão pouco se lixando para sua causa. Né? E no final das contas você vai ser apenas um navio quebra-gelo, uma justificativa de controle para outros. Né? Isso é muito sério, mas é um tema que eu não vou abordar mais profundidade aqui. Já tenho feito isso em outros vídeos aí, principalmente sobre multiculturalismo com o Roger Scruton. Mas continuemos aqui para finalizar. O cristianismo ou a cristandade, como queira, apesar de todos os erros e abusos da igreja na história, uma vertente otimista, onde a fé representa a confiança metafísica, como eu já disse antes. Obviamente, tal confiança aparece também em outras religiões. E fato é que todos que saem dessa confiança sempre se encontrarão num impasse, a saber a relação de ser e não ser. No fundo, quem nega o ser se torna de imediato um satanista no estilo Faustino, de Goethe, né? Segundo, eu estou colocando aqui nas palavras, né, repito aqui, do Mefistófeles. Pois ele não pode deixar de reconhecer que tudo é digno de ser destruído. Daí em diante. Essas pessoas passam a ser, nas palavras do Coringa de Nolan, naquele livro que eu escrevi sobre o agente do caos, agentes de contradição, mas sempre partindo
para o pessimismo filosófico. Tá? O Coringa é um clássico niilista. Um clássico niilista. Todos aqueles que portam, mas assim, é um clássico niilista que justifica a sua própria psicopatia, porque do ponto de vista estrutural, não só biológico, mas de formação do próprio personagem Coringa, né, ele é um psicopata. E apesar do novo Coringa aí ser meio mais esquizofrênico do que psicopata, né, o Coringa do Heath Ledger, né, do Christopher Nolan ali, ele era um autêntico psicopata. E ele justifica a sua psicopatia na sua desesperança para com o mundo, na sua desesperança para com as pessoas, na sua desesperança em todos os sentidos, de não acreditar. Não é só a questão de dizer não acredito em Deus. O Coringa do Nolan não acredita na humanidade, né? O Coringa de Nolan já está no estágio Foucault. Ah, Nietzsche dizia Deus morreu. Não, Foucault está dizendo, não, o homem é que está morrendo, filho. Pois é, o Coringa é exatamente esse cara. O homem morreu, a humanidade morreu. Devemos nos ater aqui à ordem do caos, né, entre aspas. Daí o ateísmo de fachada, coloco aqui, que promove o ser e a dignidade humana, como se via na figura do sociólogo Betinho, ou no amor pela humanidade de Feuerbach, porque assim, o Betinho se dizia ateu, né? O Feuerbach é o cara que supera o idealismo do Hegel. Bom, esses caras, eles não podem ser ateus de verdade. Porque como um sociólogo que defende a dignidade humana, apesar de dizer que não crê em Deus, seria um ateu em suas últimas consequências, né? Pois ainda que eles neguem Deus, em sentido antropomórfico, como fazia Feuerbach, não negam o ser em sentido pluralista. Tá? Quem conhece a filosofia do Feuerbach sabe que ele não nega o amor à humanidade. Bom, em outros termos, o ateu que diz sim à dignidade humana não pode ser ateu de fato. No máximo, ele apenas anda em terreno de contradição ontológica. No máximo. Tá? Porque, veja, a gente está falando aqui que o suicídio cósmico representa uma destruição do ser, enquanto ser. E essas são palavras de Eric Wegener, não estou inventando nada, tá? Não que ele use essa terminologia suicídio cósmico, eu estou usando aqui. Bom, aí ele fala aqui, ó, eu falo na verdade, né, que o texto é meu. Aliás, uma das coisas que muita gente desconsidera no argumento ontológico de Santo Anselmo, a respeito da existência de Deus, vocês devem conhecer, evidentemente, o argumento ontológico, do ser mais perfeito que possa existir, e se esse ser, do ponto de vista lógico, existe, aí o Santo Anselmo dá um salto lógico e diz que ontologicamente ele existirá. Bom, eu coloco aqui, ó. O argumento ontológico de Santo Anselmo a respeito da existência de Deus é o fato de que, apesar do salto lógico para o ontológico, que muita gente reclama, né, evidentemente, inclusive Aquino, né, que era crítico desse argumento aqui do Anselmo, temos que nos perguntar, no mínimo, o que é a perfeição e se ela, enfim, é possível. Quer dizer, tá, você está considerando que o argumento de Santo Anselmo não é válido, por causa do salto do lógico-ontológico, ok. Mas você já se perguntou sobre o conceito de perfeição que ele está aplicando aqui? O que é perfeição e se ela, enfim, é possível no mundo? Bom, falar de Deus, o ser mais perfeito que pode existir, é considerar antes de tudo que a perfeição mesma existe, né? Ponto. Bom, por que o conceito de perfeição nos é dado em nossa consciência, né? Certamente porque perfeição deve existir. E se perfeição existe, ok? Chegamos a Deus. É o que diria Anselmo. Mas se o nosso universo se resume em possibilidade, potência, ato e entropia, a gente pode resumir o universo assim, ó. O universo é possibilidade, potência, ato e entropia, do ponto de vista histórico. Estruturalmente, ele também seria informação, né? Também informação. É óbvio que tal perfeição não poderia ser algo efetivado de uma vez por todas nesse plano de existência, já que tudo é uma transitoriedade. E cada dia é inédito, né? Quem disse que se repete realmente não entendeu bem que cada dia é inédito. Bom que se diga isso. Bom, e mais do que esse fato, se perfeição tem aspecto meramente quantitativo, veja bem, ela não é algo necessariamente desejável, mas pelo contrário, pode tornar-se um sistema opressor e totalitário, inclusive justificando coisas muito perversas, né? Vide aí, eu coloco aqui como sistema opressor e totalitário, vide o panteísmo, porque o panteísmo ele não tem um compromisso com a pessoalidade na figura de Brahma. Brahma pode representar uma impessoalidade. Isso vai depender também dos vários gurus e pensadores hindus, né? Para interpretar o que representaria de fato Brahma. Mas o que se diz é que todos os deuses, os milhares de deuses que existem na Índia, são apenas um sonho de Brahma, certo? Que no fundo eles também serão reabsorvidos por essa realidade parmenídica, né, que representa Brahma. É uma espécie de ser parmenídico, digamos assim, né? A grosso modo, estou colocando aqui de uma forma pouco rigorosa. Bom, a impessoalidade ou falta de subjetividade nada mais é que uma espécie de sanção algorítmica ou justiça mecânico-matemática.
Não é essa a justiça, por exemplo, bíblica, que diz que Deus é pessoal e, portanto, seria um ser perfeito, ele tem pessoalidade. E logo, ele tem misericórdia. Quer dizer, a justiça de Deus, ela tem na sua engrenagem a graça, né? Que é o que o cristianismo apregou. A graça é tão importante para a fé cristã justamente por isso. Porque se fosse pela justiça, segundo Paulo, todos nós já teriam sido tragados, já era para tudo ter acabado. Só não acabou porque Deus é uma pessoa. E sua justiça é qualidade, não é só quantidade. Se fosse quantitativa, a gente estava ferrado, né? Bom, então não é só uma justiça mecânico-matemática. Ora, se há justiça nesse universo, e aí quando eu falo mecânico-matemático, eu estou dizendo a justiça não é burocracia, gente. Não é burocracia. Ora, se há justiça nesse universo, quer dizer, não é mera, né? Tudo bem, a burocracia tem uma certa necessidade na nossa sociedade, tá? Mas o problema é quando ela se torna a única esfera de ação de justiça para o mundo. Aí ferrou tudo. Ora, se há justiça neste universo, ou mesmo perfeição, devemos tê-la em seu caráter subjetivo, veja, subjetivo, almático, irredutivo e qualitativo, e não meramente burocrático. Porque se for só burocrático, se for só positivismo, então desculpa, não tem fundamento nenhum. Cabe evidentemente perguntar o que é, enfim, a subjetividade de Deus, ou se cabe aqui falar nesses termos, né, de um ser perfeito, onde essência e existência coincidem. Isso também é uma questão. Mas Deus é o ser por excelência. Deus é o ser por excelência. Mas não nos termos hinduístas, né, ou hindus, segundo a interpretação que se faz de Brahma. De qualquer modo, no fim, se alguém diz que o argumento de Anselmo falha em provar a existência de Deus, a prioristicamente, acaba por, ironicamente, apontar, como diria Lewis, a lei moral, a saber, a realidade eidética. E aqui que eu queria chegar. Enfim, cheguei aqui na realidade eidética, que basicamente seria a realidade das essências. Você tem que considerar que o homem é capaz de distinguir o bem e o mal. Isso só acontece porque a realidade eidética faz parte do nosso universo. Ponto. E aí já não tem como você validar o suicídio cósmico. Essa é uma apreensão do Edmund Husserl, né? Pensar que a realidade é apenas um pedaço de onde se investiga a parte e joga o resto fora, como fazem muitos positivistas, é literalmente um tipo de idolatria perversa, pois uma pequena parte não pode ser motivo para reduzir o universo inteiro a si própria. Isso aqui, em filosofia, já aconteceu muito, né? O Freud queria reduzir toda a realidade a libido. O Nietzsche queria reduzir toda a realidade à vontade de poder. O Marx, a questão econômica, né, vamos colocar assim, como uma estrutura, que era escondida, né, pelas ideologias que eram cortinas de fumaça. Então, assim, sempre aparece alguém para tentar reduzir o que é a vida, seja no campo filosófico, seja no campo científico ou em qualquer outro, artístico e tal. Mas só Deus poderia ter a última palavra nisto, já que de antemão consideramos que o eterno não pode ser reduzido a nada. Se é uma coisa eterna, você não tem como reduzir ela, pelo amor de Deus. E assim, me parece que, para quem é um pouquinho inteligente, né, tem que admitir que a eternidade existe. Tem que ser assim, um pouquinho inteligente, né? Pra saber, pô, o nada não pode girar o nada, né? Quer dizer, o nada não pode. O nada é o nada, beleza. Mas ele não pode girar o todo. Então, falo nada no sentido, claro, filosófico, né, gente? Não é no sentido de que o nada represente matéria escura ou qualquer tipo de coisa. Bom, eternidade é eternidade. E ela não tem como ser reduzida. Mas que tem caráter vertical e não horizontal. Porque você imagina, você acha que a eternidade tem caráter horizontal, que é uma eterna inflação? Meu Deus, se for uma eterna inflação, então beleza, o universo teve um início. É inflacionário. Beleza. Aí vai se desestruturando, as coisas vão se separando, a gente vai ficando mais isolado, né? Aí estão dizendo que existe outro universo. Aí esse outro universo ele tem que ser inflacionário também, né? Senão as coisas não acontecem. E aí você vai retrocedendo ao infinito. Universos inflacionários, tudo é inflacionário. Isso aqui é uma atribuição de caráter meramente horizontal da metafísica. Não deixa de ser metafísica também, né? A questão de multiverso. Essa narrativa de que existem multiversos é uma apreensão metafísica, né? Pode até ser que exista, mas do ponto de vista apenas da horizontalidade é uma puta de ignorância. Pelo amor de Deus, vocês nunca compreenderam o mínimo que seja do princípio de parcimônia, né? Não estou dizendo que não existam outras dimensões. Eu acredito que do ponto de vista até teológico, a admissão de outras dimensões é uma necessidade, tá? É uma necessidade narrativa, porque é a atribuição de que Deus não está no plano da transitoriedade, está em outro plano. Bom, mas isso não implica dizer que admito multiverso no sentido de uma narrativa metafísica horizontal, que é um retrocesso infinito que não faz muito sentido para mim. Bom, e desta aporia reducionista, que é o que eu quero salientar aqui, desta aporia reducionista, praxe de positivistas lógicos, surge uma outra, que é aquela que diz que tudo é cérebro, né? Eu vi esses dias um neurocientista falando, tudo é cérebro.
E eu fiquei cá com os meus botões e falei, mano, tem uma aporia muito séria aí. Porque a consciência, ela sempre, se a gente voltar para a fenomenologia do Russo, tá? A consciência sempre é a consciência de alguma coisa. Você não pode admitir um eu que seja indeterminado por completo. Certo? Mas ainda assim, determinação não implica totalmente necessidade, tá? Não implica. Somos seres relacionais, isso é um fato. E tanto objetos externos quanto internos, eles imprimem sobre o ser uma impressão. Eu estou segurando um livro aqui na minha mão. Ele imprime sobre mim uma impressão. E eu sobre o livro, porque eu posso tocá-lo, né, posso amassar as páginas, e ele vai ter essa impressão. O fato, porém, de você ter emoções e afetações instintivas, que é o que acontece conosco, nós seres de razão, não implica que você seja somente isso. Assim como também não somos pura razão, como muita gente quereria pensar. Alguns exageros, né, do pensamento kantiano, não que Kant pensasse isso, porque o Kant faz uma crítica justamente a isso. Né? Mas fato é, e esse é o ponto nevrálgico, podemos sim refletir a impressão que nós temos das coisas. Essa reflexividade já era tema na escolástica. Imagina, isso aqui já é tema lá na escolástica do Tomás de Aquino, pô. Hoje, na psicologia, é chamada, eu sempre bato nessa tecla aqui no canal, né? É chamada de metacognição. O ser enquanto racional é, pois, a síntese de razão e emoção, e não a castração de uma dessas vias a favor da outra. Não é só razão e não é só emoção. Tudo isso abarcado numa correlação com o mundo, certo? Objetivo, ou que é o que a gente chama que é mundo fora de nós, pela percepção, hein? Pela percepção. Não tem delay na percepção, amigo. Não tem essa coisa de delay. Tanto é assim que o ideal de sentimentos superiores parte justamente, como eu já falei em um vídeo aqui sobre Jesus e os psicopatas, né? Eu trato dessa questão. Sentimentos superiores é a síntese entre razão, emoção, e eu posso encaixar aqui a percepção também, tá? A percepção aqui que dá margem, né, a toda essa estrutura que tem, né, em última instância, um caráter intuitivo, né, do ponto de vista aristotélico, intuição em Aristóteles, tá? Só existe porque o homem compreende e discerne distinções eidéticas. O homem consegue discernir as essências, por isso que elas de fato só podem existir. Se ele compreende e as distingue. Isso não é mero atributo da linguagem. Muito pelo contrário, elas existem de fato, segundo o Russell. Né? Até coloco aqui, ó, daí porque o Russell ser tão... Eu tô falando do Edmund Russell e não do Russell. Tá? O Edmund Russell. Daí porque o Russell ser tão importante contra o relativismo nesses termos, já que ele refuta aquelas apreensões psicologistas que subjetivizam a realidade e prendem o homem no solipsismo, que é uma temática bem polêmica em filosofia. Em síntese, penso que não há nem determinação, nem determinação fatalista. Estou falando em termos da condição humana. O fenômeno humano se compreende melhor no conceito de autodeterminação responsiva, tá? Não é autodeterminação no sentido de que o homem tem causa sua, o homem é causa de si mesmo. Não. É no sentido de que, a partir da sua própria estrutura, existem possibilidades no campo da história e que o homem pode se seguir por elas, tendo agência. Ele não tem liberdade total, mas ele tem agência, tem escolhas para fazer. Variando em graus, né, de acordo com o peso maior ou menor de alguma circunstância. E para a admissão disto, você ou considera a emergencialidade da consciência, ou considera a consciência como um atributo superior até mesmo ao cérebro, certo? É a partir dessa constatação, ou pela emergencialidade, que é ainda uma atribuição materialista, mas que não é redutível, não é reducionista, ou pela consciência em completa superioridade à mente e ao cérebro. E explicando isso em termos teológicos, nós somos seres que se relacionam com Deus, antes de sermos programados fatidicamente por Ele. Tá? Aliás, para quem quer uma atribuição emergencialista em filosofia da mente, e que seja teológica, é só você virar um adventista do sétimo dia, né? Porque o adventista do sétimo dia não acredita em alma, acredita que a alma é a morte, né? É o dormir, né? Descansar, digamos assim. Mas que haverá a ressurreição dos corpos e tal. Então essa é a atribuição materialista no campo da teologia, mas que não é reducionista, tá? Não é reducionista, porque compreende um caráter que nega o mecanicismo a favor da emergencialidade. Bom, dito isto, dizer que tudo é cérebro é uma aporia sem limites. Se tudo é representação do cérebro, e alguém diz tudo é cérebro, estamos, pois, em pleno campo de sórdida contradição, pois a representação pouco ou nada pode dizer a respeito do objeto, já que se supõe, desde este raciocínio, é refém solipsista, fazendo simulacro da objetividade. Pois que, presta atenção, hein? Se tudo é representação, porque assim, o cérebro está captando, né, as luzes e as sombras da realidade, se tudo é representação,
e não a realidade mesmo, o cérebro que é estudado, certo? Como um órgão, também é uma representação, já que tudo isso é conceito do que não poderíamos supõe-se conhecer. A pegadinha aqui está no fato de que há uma sentença universal. Todo conhecimento humano é representativo e subjetivo. É isso que esses caras aí dizem, né? Eu estou falando alguns, não todos. Tem vários tipos de índoles aí na neurociência. Alguns colocam dessa forma. Tudo é cérebro, tudo é representação do cérebro. E, portanto, tem uma apreensão muito subjetivista, solipsista. A gente está aprisionado dentro de nós mesmos. Bom, mas tal ideia estaria ancorada no milagroso, veja bem. Aqui que está a aporia. Tudo estaria ancorado, ou a ideia, né, ao raciocínio, no milagroso a priori conhecimento real. Objetivo, né, um conhecimento real e objetivo, que se esconde nas fendas rachadas desse pobre argumento. Porque o conceito de cérebro é apenas um conceito também, filho. Você não conheceu o cérebro objetivamente se você está dizendo que tudo é representação, pelo amor de Deus. Não só tudo não é cérebro, como também o cérebro não é tudo. E faz muito mais sentido dizer que tudo é consciência, né, se for esse o caso. E para não me alargar mais em temas tão variados, eu resumo a questão dizendo que o suicídio cósmico nada mais é que a máxima desconstrução de tudo que existe. É a expressão mais perfeita do satanismo, discernido pelas escrituras judaicas e interpretado em parte pela filosofia clássica. Aqui eu estou falando do suicídio cósmico, tá? Pelo amor de Deus, não estou satanizando ninguém não. Estou dizendo, olha, daqueles que são inimigos do ser, da estrutura da realidade em todas as instâncias, o pessoal pode ser do capeta, não tem outra explicação para isso. Bom, agora, se você tem uma ideia aporética, né, que acabe caindo, né, nesse tipo de pegadinha filosófica, aí não estou também dizendo que você é culpado, às vezes você não percebeu, né? Acontece também. Bom, suicídio cósmico, ou profundezas de Satanás, como diz lá o texto de João, nada mais é do que a mais horrenda guerra contra o ser, segundo Eric Verlin, contra a existência, contra a vida. Não que devemos elogiar o mundo em sua condição, pois se formos ver, o Nietzsche ele era muito mais amante do terreno, é o famoso amor fati, né? E qualquer cristão. Nietzsche amava a vida como ela é, nas suas dores e nos seus prazeres. Os quais, ele, em relação aos cristãos, né, ele julgava como nihilistas negacionistas. Né? Os cristãos são negacionistas e, portanto, são também nihilistas, segundo ele. Mas, filosoficamente falando, penso eu, a postura cristã paulina é mais autêntica do que a do filósofo alemão, pois ele parte da irracionalidade do devir e não da razão qualitativa do destino humano. Ou melhor, né, quem parte da irracionalidade do devir e não da razão qualitativa do destino humano é o Nietzsche, tá? Por isso que ele parte da irracionalidade. Mas Paulo não. Né? Até colocar aqui, porém, essa razão em Paulo não é o espírito da história em Hegel. Primeiro, ele não está partindo do irracional, do racional, mas também ele não está seguindo Hegel no sentido da dialética como estrutura da realidade. Pois se fosse, ele seria igualmente abominável, né? Porque o hegelianismo, esse otimismo de Hegel, no final das contas, é uma péssima notícia, né? Do ponto de vista da nossa interação com a realidade. Aí eu coloco aqui, antes, Paulo é o reconhecimento de uma ordem, o que Paulo faz, né? O reconhecimento de uma ordem além da história, não podendo ser nem historicista e tampouco estruturalista, desconectado, mas uma relação dinâmica entre possibilidade, potência e ato, em vista de redenção para um universo entrópico, no sentido da entropia, do desgaste do universo. Segundo Pedro, né, os elementos abrasados se derreterão. Segundo os cristãos, negando os gregos, não é o homem que é mortal e o universo está aí para sempre. Não, o universo é que é entrópico e vai se derreter e o homem será para sempre, aqueles salvos, né, soterologia, portanto, é fundamental para o cristianismo. Aqueles que são filhos de Deus permanecerão para sempre. A morte será revogada. Isso é um espanto óbvio para os gregos. E é irônico que os cristãos depois tenham se valido da filosofia clássica para validar boa parte de suas ideias, naquilo que coincidiu. Né? E foi parte da genialidade tanto de Agostinho quanto de alguns escolásticos como o Tomás de Aquino. Não só eles, né, mas dentre tantos eles. Tal esperança da fé, pois fé também é confiança, relaciona-se com um otimismo não totalitário, tá? Na esfera da história, pois não vê na história mesmo um tipo de ser que segue leis rígidas, como aparentemente, né, se vê em Hegel, mas uma criação a ser zelada e gerenciada pelo homem. Só que esse gerenciamento não é um pós-milenarismo, tá? Não precisa implicar em pós-milenarismo, porque o pós-milenarismo pode dar vazão à ideia de um progressismo do tipo radical, e isso seria também teoria das elites, não é esse o caso aqui. No fundo, Nietzsche, que queria superar o niilismo, tentou combater o mal com o próprio mal. Eu estou colocando aqui no sentido de que ele pensou resolver o enigma da esfinge, como seria para os gregos, né? Da existência
com a sentença de simplesmente negar a negação. Né? A sentença de Nietzsche é essa. Né? Como é que eu vou resolver o enigma da vida, se a vida é um total absurdo? Eu vou usar do niilismo para negar o próprio niilismo. Essa seria a forma de resolver o enigma da esfinge. Como diria ali os trágicos gregos. Fazendo, pois, da realidade catastrófica e do sonho humano uma ilusão alienada. Porque, no fundo, essa postura não vai impedir que a realidade tenha esse elemento catastrófico. Né? E não é estranho que depois dele, Foucault viesse a elogiar a loucura e proclamar a morte do homem. Me espanta o quanto os acadêmicos que admitem essas filosofias, ou esses filósofos, não percebam o desastre e as implicações de ideias assim na sociedade, principalmente na política. Essas ideias estão correndo aí nas academias, nas universidades. E como isso se reflete na política? Como isso se reflete no direito? Como isso se reflete na ideologia? Ninguém se pergunta sobre a implicação das ideias? Porque elas estão aí, né? Pois tal sempre redundará em cinismo barato. Pelo menos, no fundo, o que acontece é que as pessoas vão ficar cínicas, fazendo valer, principalmente aqui no Brasil, as palavras do leigo, né? Que diz que, então, é melhor ser ignorante. Se, no fundo, o fim do conhecimento é conceber que tudo é um absurdo, o ignorante certamente leva vantagem nesse quesito. E apesar de não ser fundamentalista religioso, eu reconheço, por fim aqui já terminando esse áudio, reconheço plenamente as palavras do Paulo, né, quando ele diz que a sabedoria humana, Deus a tornou loucura. Deus tornou a sabedoria humana uma loucura. Está lá em Coríntios, que é 1 Coríntios, se não me engano. E ele parece dizer isso não em tom moralista, tá? Mas sim descritivo. Porque se ele vivesse nos nossos dias, ele validaria isso 1 milhão de vezes mais. Então, acho que tá bom, né? Finalizo por aqui esse tema. Vocês já entenderam que no meu conceber é o suicídio cósmico e o porquê eu critico essas ideias super, ultra progressistas do aceleracionismo. Para mim, o aceleracionismo ele representa, do ponto de vista transhumanista, uma aporia porque não tem fundamento nenhum. Por isso é que eu critico essas coisas, tá? Fico por aqui, até próximos áudios. Chegamos ao fim desse episódio. Estou passando aqui só para lembrá-los das promoções do canal. Aula História da Filosofia em Hannah Arendt e Estudo do Fascismo. Links na descrição.